Para quem viu a gente falando no vídeo 1 de valor mínimo de você ter acumulado para poder migrar para os Estados Unidos, na parte 2, hoje, a gente vai contar quanto que a gente trouxe. E hoje vamos falar de um dinheiro do nada. Hoje a gente vai falar sobre um dinheiro, sobre um assunto que é polêmica e eu acho que é a preocupação geral, né? Preocupação independente do momento, é dinheiro. Então, agora a gente está vendo uma necessidade de um segundo carro, né? Porque o Bernardo está trabalhando mais no delivery. Então hoje com essa vista linda aqui da Califórnia, da Bay de San Diego, meu nome é Débora e quem está aí atrás de vocês é o Bernardo. Aqui a gente compartilha um pouquinho da nossa vida morando em San Diego, na Califórnia, Estados Unidos. A gente se mudou em outubro de 2025 e aqui no canal a gente tenta compartilhar um pouquinho com vocês da nossa vida, de dicas e um pouquinho de tudo. Então fiquem aqui com essa vista maravilhosa que hoje a gente vai sentar um pouquinho para falar com vocês sobre dinheiro. Hoje a gente vai falar sobre um dinheiro, sobre um assunto que é polêmica e eu acho que é a preocupação geral, né? Preocupação independente do momento, é dinheiro. Então, bora falar sobre dinheiro hoje. Como eu falei na abertura do vídeo, né? Na parte 1, para quem ainda não assistiu, assiste lá, vou deixar aqui no card. Parte 1 a gente falou o que a gente imaginava, o que a gente imagina, na verdade, ser um mínimo necessário para você poder imigrar. Lembrando que um mínimo necessário no mundo perfeito, não que é um mínimo obrigatório, porque a gente vai falar a realidade de como foi o nosso cálculo. Então, em algumas coisas a gente foi mais conservador do que no vídeo que eu contei para vocês, né, de qual é hoje a nossa mentalidade. E em alguns a gente foi muito mais agressivo. Então, vou abrir para vocês aqui os números. O nosso start foi aluguel. Quanto que a gente gostaria aqui para moradia? E nisso a gente conversava bastante de qual era a nossa meta. Obviamente que a gente tinha uma meta sonho, e uma meta ali mais real do que a gente poderia ter a possibilidade de realmente pagar. Então, a gente tinha ali a nossa meta pé no chão e a nossa meta sonho. E o lugar sonho também. E o lugar sonho. O nosso lugar sonho, pessoal, para quem não sabe, não conhece um pouquinho da nossa história, a gente começou a pensar em imigrar e tudo foi se concretizando. A nossa meta sempre foi morar na Califórnia e mais especificamente aqui em San Diego. Então, isso já era a nossa meta. Quando tudo as coisas começaram a ir se encaixando, quando a gente teve o processo aprovado, mesmo antes da entrevista, mas a gente já tinha o caso aprovado, a gente já começou a guardar o dinheiro para vir, né, como a gente falou no vídeo anterior, e a gente começou já a pesquisar questões de moradia, para a gente começar a ter noção de custo real. Base, né? De base. De ter uma base mesmo. Então a nossa meta de moradia em San Diego era em Pacific Beach, conhecida como PB, que é praia, é uma região de praia que a gente gostava muito, é uma área muito gostosa de se morar e tinha uma vibe, algo muito parecido com o que a gente morava no Rio, né? Uma vida ativa assim, uma vida ativa, algo bastante a pé, que é o que a gente gostava sair de casa muito. E dar uma volta na orla assim, sem pegar nada, no máximo uma bicicleta. Exatamente. Então essa era a nossa meta. Para quem não sabe, a gente morava no Rio de Janeiro, o Bernardo é carioca, eu sou paulista, então sou do interior de São Paulo, mas morei em vários lugares ao longo da minha vida e morava no Rio de Janeiro nos últimos 6 anos. 6 anos, quase 7. Então a gente morava no Rio de Janeiro, o Bernardo é da Zona Norte, mas nos últimos 7 anos ele morava na Zona Sul, a gente morava junto na Zona Sul, e o nosso último bairro, um bairro que a gente morou 2 vezes, 3 vezes, e o preferido de moradia por enquanto, até então, no Rio de Janeiro. Mas a metade do tempo que a gente morou na Zona Sul foi no Leme. Exatamente. E aí é o nosso bairro preferido e a gente gostava muito. Então, a gente morava praticamente de frente para a praia no Leme e obviamente a gente gostaria de continuar nesse modo de vida. Mas nós tínhamos a consciência de que... também não acho que a gente morava quase de frente para a praia, que a gente pagava um absurdo. Gente, infelizmente a gente não era rico. A gente não é nada absurdo, a gente pagava muito bem, a gente pagava R$3.200 de aluguel num apartamento de 2 quartos, 100 metros quadrados. Grandes, com vista para o mar. 50 metros da praia, porque era só atravessar a rua, basicamente. Era maravilhoso, um apartamento muito grande e tudo. Arejado. Era maravilhoso o apartamento, um apartamento dos sonhos ali pra gente, não tinha do que reclamar. E a gente pagava um aluguel muito bom. Pra quem é do Rio, sabe que é um preço muito bom. Enfim, a gente buscava aqui tentar manter a mesma qualidade de vida que a gente tinha. A gente sabia que a gente não conseguiria morar tão perto da praia ou de frente, por questão de custos, né, e recomeço de vida. Então a gente começou a pesquisar aluguéis na região de Pacific Beach e a gente viu que estava dentro do que a gente esperava pagar. Então, com as nossas pesquisas, a gente via que era possível a gente ter um aluguel na faixa entre 1.900 e 2.300 dólares.
Então, esse foi o nosso ponto de partida de cálculo e início de pesquisas. Como eu falei no último vídeo, a gente tinha até então uma expectativa de que quando você se mudava, você tinha que pagar um calção de 3 aluguéis. Porque é o que acontece em grande parte dos estados, em grande parte dos lugares. E até então... aqui, né? Oi? E acontecia aqui. Então a gente fez o cálculo com isso. Então o nosso cálculo foi um aluguel na faixa de 2.000 e pagando os três aluguéis mínimos de calção. Então esse foi o nosso ponto de partida. Então o que a gente ganhou de dinheiro relacionado a isso? A gente fez a conta de $2.100 de aluguel, já explico por que a gente chegou nos 2.100 exato, e a gente multiplicou isso por 3 e para a gente ter ali o nosso valor mínimo. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Para deixar bem claro aqui para vocês as contas. Nesse meio tempo, a gente encontrou uma pessoa que estava precisando ir para o Brasil às pressas e o apartamento dela estava vazio aqui em San Diego e ela precisava alugar. E ela precisava alugar por um período de 3 meses exatos, né? Mais ou menos isso. Só que a gente planejava não ficar todo esse período lá no apartamento. A gente planejava o quanto antes encontrar o nosso. Mas a gente usou como cálculo esse valor de média de aluguel porque a gente viu que era o que a gente conseguiria alugar em outros lugares depois. Então o apartamento dela ficava exatamente no bairro que a gente queria, Pacific Muito bem Beach, localizado. a 2 quadras da praia, a gente dava exatos 5 minutos caminhando, eu cronometrei. Do lado de mercado. Do lado de Muito mercado, restaurante, farmácia, a gente podia fazer tudo a pé se a gente quisesse, exceto o momento para trabalhar e etc. Mas assim, Sim. no bairro a gente conseguia fazer tudo a pé. A gente podia correr Tinha na beira da praia, restaurante, restaurante, tudo. Então, ter essa vista aqui, que era bem próximo bem também. próximo daqui. Então a gente conseguia ter acesso à B e acesso à praia caminhando. Então foi ali assim, ó, um match perfeito, gente. Foi muito melhor do que a gente poderia imaginar. Casou o período, casou tudo. Casou tudo perfeito. Então a gente já fechou com ela esse aluguel antes de vir e vou abrir para vocês aqui os valores que ficou. Então a gente chegou nesse valor de 2.100. Então nessa quesito aluguel, fechou dentro da expectativa do que a gente esperava, só que a conta acabou mudando um pouco. Então a conta que eu fiz para o nosso valor acumulado foi $2.100. O valor do calção que ela nos cobrou foi $500. Então a gente pagou ali no primeiro mês 2.100 mais 500. E o nosso cálculo, ao invés dos 3 meses que eu tinha falado com vocês lá no vídeo, a gente calculou 6 meses de custo. Então a nossa reserva de emergência aqui, que a gente decidiu trazer, foi relacionada a 6 meses. Então a gente foi mais conservador. E outra coisa, já adiantando aqui, essa é uma reserva que a gente está deixando como fixa pra gente. Então, se a gente precisou gastar alguma coisa desse valor, é um valor que a gente repõe. Então, esses 2.100 de aluguel por 6 meses faz parte da nossa reserva de emergência fixa aqui. Que já aproveito e falo que é uma dica que eu acho que isso todo mundo tem que ter na vida, independente se mora aqui, se mora no Brasil, onde quer que seja. Se algo acontecer de pior com o teu emprego, você garante que você tem ali 6 meses de reserva. Mas enfim, essa foi a nossa conta do aluguel. Então foi... Ai, tiozinho, bem agora. Então foi $2.100 de aluguel por 6 meses, mais os $500 de calção que ela nos cobrou. Os custos mensais relacionados à casa. A gente calculou $50 de internet, $125 de água e lixo e $150 de energia. Então isso relacionado à casa. Internet, nesse meio tempo a gente calculou o valor exato, a gente simulou exato pela operadora aqui, pela T-Mobile, quanto que a gente precisaria gastar. A gente ia fazer uma conta de 3 linhas de telefone, porque uma para cada um e uma para usar para trabalho, para delivery, alguma coisa assim, para não ter que depender do nosso aparelho de celular. Então a gente calculou para 3 linhas e foi um valor de $152 por mês. Comprar a calça daquela ali para correr, mano. Nossa, gente, tem um cara correndo. Dá pra gravar aqui? Ah, pode gravar? Não pode gravar as pessoas, né? Mas cada um, né? Não podemos julgar já julgando. Voltando. Então a gente fez a conta de 156 por mês das linhas de celular, 150 de energia, 150 de água e lixo, que aqui geralmente é cobrado separado. Isso depois pode ir mudando, mas como eu falei, essa foi a parte conservadora que a gente calculou. E aonde a gente também foi conservador foi no aluguel, não chama? Seguro do carro. Eu calculei $200 por mês de seguro do carro. Então eu somei tudo isso, que dava, cadê aqui?
3.080. Ah, e o mercado, pessoal. No mercado, eu fiz ali uma coisa bem agressiva, assim, agressiva do mínimo, tá? A gente calculou $600 por mês de mercado. E hoje eu já adianto para vocês que a gente gasta mais do que isso. Tem o custo aqui dos nossos gastos mensais, que eu fiz para vocês atualizado. Mês passado, acho que eu postei, vou deixar o card aqui. Então vocês vão ver que a gente gasta mais do que isso de mercado. Mas a gente calculou na época $600 por mês de mercado. Tudo isso estava dando um custo de 3.080 por mês. Eu peguei esses 3.080 por mês e multipliquei por 6. Então deu $18.480. Então essa é a nossa reserva de emergência que a gente trouxe, que a gente calculou para trazer, e é o que é nosso cálculo de reserva. A famosa reserva de guerra. Reserva de guerra, exatamente. Esse valor mudou um pouco agora por causa do nosso valor de aluguel. Então também quem tem curiosidade de saber o valor que a gente está pagando hoje, tem um custo aqui dos nossos custos mensais. Foi realocado, na verdade. Posso explicar? Pode, claro. Porque a gente pensou, quando viesse para cá, comprar 2 carros. Então, eu vou chegar nesse valor agora. Aí, hoje em dia, até hoje, né? Temos 7 meses. A gente só tem um carro. E essa outra metade que a gente tinha, um pouco mais da metade, né? Entrou para essa reserva técnica. Exatamente. Exatamente isso. Então a gente foi um conservador nessa... a gente foi conservador em algumas coisas e agressivo em outras, como eu falei no começo do vídeo. Então, assim, a nossa cálculo de custo... Yeah, good. Thank you. No worries, that's okay. Thank you. Não. Sim, mas não é Play problema. the music. Thank you, graças. O cara tirou a musiquinha pra não atrapalhar a gente, bonitinho. Então isso foi 18.480 que eu calculei para esses 6 meses. Além disso, o que a gente calculou? O valor mínimo que a gente pretendia gastar para comprar as coisas para casa, que nem a gente falou no outro vídeo. Então aí vai também de você. O que você considera o mínimo para você comprar? Cama, só colchão inflável, coisas para cozinha. Uma TV de 50, TV de 32. Uma TV de 2. Vai esperar para ver o que você consegue de doação, porque às vezes aqui você chega, você vê muitas coisas de doação em marketplace, em grupos. E de comunidade também, brasileira. De comunidade. Às vezes ajuda, né? Então aí vai de você, né? Como eu falei no outro vídeo. O nosso valor que a gente trouxe para isso foi $3.000. Então a gente considerou ali 18.480 desses custos fixos que eu falei para vocês, e $3.000 para a gente comprar o nosso enxoval inicial. E já vou contar para vocês também o que mudou, tá? E a gente fez um cálculo de $10.000 para comprar carro. Então a gente fez várias pesquisas, isso era uma coisa que era a responsabilidade do Bernardo de pesquisar os carros. O que a gente sabia? Que aí, pessoal, né, vocês sabem, é uma coisa óbvia, mas vou falar aqui, vai de gosto pessoal, e vai de necessidade, vai do que você está disposto. A gente não estava disposto a chegar aqui fazendo um financiamento, né? Eu já falei isso em vários vídeos, mas só para ficar claro aqui para quem está chegando por esse vídeo, tá vendo? Então a gente chegou aqui com a certeza que a gente ia comprar carro à vista, né, amor? Então a gente chegou a gente poderia, na verdade, tirar dessa reserva de guerra e ser menos conservador e dar um dinheiro de entrada e pagar e ter uma dívida. E né? Entrar isso no custo fixo ali, né? Isso. Ou então a gente ter uma reserva de guerra maior e pagar um carro que não é do nosso gosto. Sonho. Do sonho. Não é do sonho, né? Não é do sonho. Que vai só pela necessidade. Exatamente. Então a gente optou em ter carro que cumprisse a função, que fosse o funcional, né? Que cumprisse a função de carro, que era levar e trazer, com o mínimo de manutenção possível e com o mínimo de custo possível. Dentro disso a gente chegou numa conclusão. E para quem sabe, né, assim, Honda e Toyota é carro de guerra, né? Carro que praticamente não morre nunca. A gente já tinha uma experiência aqui no Brasil, a gente tinha um Etios, um Toyota Etios, que tinha 200 mil quilômetros rodados, né, amor? E era um carro de guerra total. Então, assim, a gente tinha essa escolha pra gente, pessoal. Então, aí vai da tua escolha. Se você quer chegar sem dívida e você não tem um valor muito alto, eu te digo aí que com 3 mil, 4 mil dólares você consegue comprar um carro. Então, a gente separou 10 mil dólares para comprar 2 carros de guerra. O que mudou nisso aí também foi que eu não tinha pretensão nenhuma de comprar um Prius. Né? A gente sabia que estava dentro do nosso portfólio, mas não era a meta. Não era o top da lista ali, né? Só que com o tempo, com
observando, vendo o Pesquisando, grupo e tal, não sei o quê. O que dava de frente ali era o Prius, que era o 01 do 01. A gente vai fazer, pessoal, meio que a parte 3 desse vídeo, mas que não é a parte 3, é contando da nossa compra do carro. Então a gente vai abrir tudo, a questão de negociação, como é que foi, a escolha, o que a gente vai gravar, vai ser falando só da compra do carro. Então a gente vai abrir bem isso pra vocês e vai deixar até algumas simulações que a gente já fez de financiamento e tudo pra quem tem uma ideia sobre isso. Então a nossa previsão foi $10 mil para compra de carro. Já vou chegar ao que a gente gastou, tá? Mas aqui vai ser a previsão. Então, por enquanto, a gente está em 18.480 da reserva de emergência, $3 mil do enxoval da casa, né? E $10 mil para compra do carro. Então, aí a gente fechou em $31.480. Então, esse foi o nosso mínimo que a gente calculou para a gente trazer. Como eu falei, assim que a gente teve a aprovação, a gente começou a focar mais em guardar dinheiro. E assim, pessoal, vou dizer pra vocês que a gente ainda, não vou falar vacilou, porque deu tudo certo, mas a gente não foi aquela pessoa focada em guardar dinheiro. A gente viajou. A gente continuava viajando de férias. Nesse meio tempo a gente foi pra Tailândia, a gente ia pra Índia e deu tudo errado, mas a gente foi pra Colômbia, a gente ia ali pra Angra de vez em quando, enfim. A gente não ficou trancado em casa. A gente continuou vivendo a nossa vida. De vez em quando rolava um tipo, putz, vamos economizar nisso pra coisar, mas a gente não era muito bom nisso não, vou falar bem a verdade pra vocês. Mas eu trabalhei bem mais do que... O Bernardo trabalhou muito mais, o Bernardo ficou uma época com 3 empregos, então além da polícia, ele fazia segurança privada em todas as folgas dele, né, amor? E às vezes ainda pegava um extra de outra segurança. Tinha semana que eu dormia Ele chegou a ficar, pessoal, 10 dias sem dormir em casa, direto, e a gente se via assim no intervalo entre uma segurança e outra. Do dia quando dava ali, de eu estar voltando do trabalho ou saindo de manhã e ele tá chegando para tomar banho para ir pro outro serviço. Então, assim, no último ano, antes de ir embora, o Bernardo trabalhou insanamente. O Bernardo trabalhou muito. Eu, infelizmente, não tinha outra fonte de renda, mas eu consegui ser promovida 2 vezes, então eu foquei muito no meu trabalho. Em nenhum momento, eu acho que isso é uma dica muito importante, pessoal, que não é exatamente o tema do vídeo, mas eu acho que vale como dica, que é: viva a tua vida focado, não só como se você estivesse vindo embora. O que eu vou... Digamos assim, foque no que você está vindo embora, no sentido, eu preciso guardar dinheiro, preciso mudar algumas coisas ali, mas não fecha as portas para as oportunidades. Porque assim, se eu tivesse vivido no meu trabalho do tipo, daqui um tempo eu tô indo embora... Cagando, né? Cagando, eu não teria sido promovida. E assim, com o salário que eu ganhava há 2 anos e meio... Seria impossível juntar dinheiro. Porque eu trabalhava exatamente para pagar as contas. Então o Bernardo era responsável por maior parte dos custos lá em casa, o Bernardo pagava o aluguel cheio, eu pagava mercado, água, luz e celular, né, internet, mas o Bernardo pagava o maior custo, que era aluguel, e o resto ali a gente dividia, a gente sempre viveu meio que assim, quem tá com dinheiro hoje paga, quem não sei o que, a gente nunca teve essa coisa tipo, eu tô pagando jantar, eu tô pagando almoço. Não, meio que era o dinheiro dos dois, apesar da gente nunca ter tido conta conjunta, tudo leve. Era tudo muito leve assim. Então eu tinha vale-refeição, então a gente usava vale-refeição pra sair pra jantar. O dia que não tinha, quem tava com mais dinheiro na conta pagava. A gente teve uma relação sobre isso sempre muito leve, assim, nunca foi um problema pra gente. Então aí vai de como cada casal vive também, cada casal decide fazer essa conta. Aqui parecendo que tava a luz do microfone apagada. Não, eu pensei, tá 2 vezes. Só o que falta não tá funcionando. Eu, no meu trabalho, nos últimos 3 anos, eu trabalhei insanamente por várias razões. Primeiro, porque eu não consigo trabalhar minha boca. Segundo, porque era algo que eu tava muito feliz no meu trabalho. Muito feliz mesmo. Assim, o Bernardo sabe, eu trabalhava felizona. Desde que eu mudei, em 2022, que eu fui para trabalhar na BB Asset, eu era muito feliz mesmo, então não tinha mais aquela depressão do domingo, depressão fantástico ali, que eu já começava a ficar naquela agonia. E com isso, eu trabalhava muito bem, me dedicava muito, e com isso eu fui promovida 2 vezes em um ano. Uma evolução boa. Tive uma evolução muito boa. E com essa promoção 2 vezes em um ano, meu salário mais do que dobrou. Então, nos últimos meses, nos nossos últimos ali... Tudo do que eu trabalhava, eu mais que dobrava, né? Sim, o teu salário. Só que era algo que tinha mês que dava bem, tinha mês que não dava. Não era algo certo, né? Então, era bico, né? Era bico. Então, nos últimos 6 meses ali, pessoal, pra vocês terem ideia, eu tava conseguindo guardar quase R$3 mil, né? Até mais. Então, dava mais ou menos isso, assim. Então, ajudou muito. Então, por isso que eu digo, eu continuei dedicada, vivendo a minha vida ali. Eu não fiquei cagando, sabe? Porque se eu estivesse cagando, eu teria ficado estagnada no trabalho, e não teria conseguido
guardar dinheiro e até profissionalmente foi muito bom para mim, porque assim, esse galgar e essa diferença, eu além de eu ter aprendido muito, obviamente contou pro meu currículo, que obviamente me ajudou a conseguir meu emprego aqui. Com certeza. Então tudo é uma ação que gera uma consequência e que gera um bônus para você ali, ou um ônus, né, dependendo. Tanto positivo e negativo. Tanto positivo quanto negativo. Então, até perdi no que eu tava falando, mas enfim, então a gente ficou ali focado em guardar. Então, o nosso mínimo ali foi 31.480, que era o que a gente considerava que a gente tinha que trazer. O que a gente conseguiu trazer, que aí vou ser bem séria aqui com vocês, né, e contar, a gente trouxe, convertido em dólar, 47.800 dólares. Então, esse foi o dinheiro que a gente se mudou pra cá. Então, a gente conseguiu trazer com muito esforço, pessoal. E assim, a gente não ia fazendo muita conta no meio do caminho, né? Então, a gente só juntou. A gente foi só juntando. Porque parte de mim tinha medo de não estar conseguindo juntar o suficiente. De não enxergar E a gente às vezes rolava um peso na consciência. Caraca, a gente saiu pra jantar, a gente gastou R$400 e agora isso poderia ter sido quase $100. Vamos lá. 400 não é que cada saída era não, 400, gente, não, era aquela saída do mês. Tipo, putz, vamos jantar lá no 348, que a gente era uma churrascaria no Rio que a gente, um restaurante argentino que a gente gosta muito lá no Rio, que é caro pra cacete, R$400, então a gente ia de vez em quando, a gente falava, caralho, podia ter deixado quieto. E aí, quando eu comecei a fazer o somatório, porque o que acontece? Eu deixava dinheiro guardado na minha conta no Brasil, na minha caixinha do Nubank. O Bernardo deixava dinheiro na caixinha do Nubank dele. Nós dois tínhamos dinheiro. Então, isso que a gente guardava e não olhava. Não olhava por duas razões. Com medo de não estar sendo suficiente e com medo de querer gastar. O Bernardo tinha dinheiro na Nomad, eu tinha dinheiro na Nomad, eu tinha dinheiro investido na Avenue em ações aqui nos Estados Unidos. Ia transferindo, ia fazendo sem ver. Sabe assim? Então, o dia que eu parei pra calcular, eu falei, nossa, graças a Deus a gente tem dinheiro suficiente. Até hoje eu descobri que eu tinha dinheiro na Nomad, que eu tinha esquecido que tinha. Porque tem a parte investida, tem a parte da conta corrente. Então, assim, vocês estão vendo que a gente não é o exemplo principal, né? Você vai ver, tem gente aí que é extremamente ipsis-literis, né, linha por linha. Excel pra tudo. Excel pra tudo. É o certo? É o certo. Mas eu não consigo ser essa pessoa, né? Gente. Gostaria muito de ser assim, mas não sou assim. Mas a gente acertou muito em ter conseguido guardar o dinheiro e pra gente foi o suficiente. Então, então o aluguel, a gente ficou pagando $2.100 até janeiro. Então a gente ficou ali dentro dos 2.100 até janeiro. Uns 3 meses, né? Praticamente 3 meses. E aí a gente se mudou, né? Então, pra quem quer, aí tem o vídeo do apartamento. Hoje a gente paga em torno de 3.150 no aluguel, que tá incluso o aluguel, água e lixo. Então, 3.150 aluguel, água e lixo. A gente mantém esses 18.480 como reserva de emergência. Então, esse dinheiro fica lá escondido lá na conta do Bernardo. E a gente tem o nosso dinheiro de movimentação, como se fosse o capital de giro, digamos assim. Esse dinheiro de movimentação, ele vai flutuando, porque igual agora, a gente acabou de fazer uma viagem para o Havaí, então a gente gastou desse dinheiro. Aí, quando entra do meu salário, eu reponho, quando o Bernardo sobe um pouquinho, vai repondo, mas a gente está vivendo a nossa vida normal. Precisar tirar da reserva de emergência dos 18.480, a nossa prioridade no mês seguinte é justamente repor. Então a gente tenta ali ir fazendo essa jogada. O que ajudou também a gente a não mexer muito na reserva de emergência foi o que o Bernardo falou lá no começo sobre o carro. Que aí eu vou contar específico do carro, mas o que você já sabe, o que eu adianto pra vocês é que a gente não gastou os $10.000. Então a gente gastou em torno de 4.500 para comprar o carro, e até agora a gente não comprou o segundo carro. Agora, né, com quase 7 meses nos Estados Unidos, ou chegou a completar 7 já? Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, 7 março, meses. Abril, maio. 7 meses. Vai estar virando pro 7 meses. Deu 7 meses, tá 7 meses. Essa semana, anteontem. Deu 7 meses. Agora a gente tá vendo uma necessidade de um segundo carro. Né? Porque o Bernardo tá trabalhando mais no delivery. Eu, às vezes, sinto falta de ter o carro enquanto ele tá trabalhando para fazer alguma coisa e tudo, mas não tá sendo ainda. Como que eu posso dizer? Extrema necessidade. Não é uma extrema necessidade. É uma necessidade, assim, uma bobeirinha ou outra de querer ter uma liberdade maior de quando ele não tá em casa. E, às vezes, de eu não atrapalhar ele na programação de trabalho. Porque, às vezes, para ele ter que me buscar no trabalho ou fazer algo que eu quero fazer, ele acaba perdendo, às vezes, o fluxo de maior movimento ali do delivery. Então, é mais nesse sentido. Então, agora a gente tá começando a
haver uma pensar e necessidade, cogitar. e aí eu vou falar sobre esses valores e coisas que a gente está pensando no vídeo relacionado a carro que a gente vai gravar, se tudo der certo hoje ainda. Então, espero ter matado a curiosidade de vocês, e eu acho que é mais uma curiosidade também no sentido de programação, então eu entendo, eu acho que não é uma curiosidade gratuita de fofoca, Sim. eu acho que E é uma também informação acho que que ajuda vocês. Que esse montante de dinheiro para muitos, assim, se olhar e falar assim, pegar 50 mil, né, arredondando, multiplicar por 5 ponto alguma coisa e tal, e achar que, caraca, 250 mil reais, então, gente, é muito em tão dinheiro. pouco tempo e tal, não sei o que, mas, pô, mas como a gente não é uma referência de juntar dinheiro e tal, deu certo, né, eu acho que pode dar certo para todo mundo. A gente sempre fez coisas que para muitos falam assim, pô, mas como vocês conseguem fazer? A gente só se planejava e botar um objetivo, tipo, viajava, o caramba, isso aqui. Pra vários amigos meus, eu falo assim, pô, tá maluco, mano? Olha o dinheiro que gastou e tal, não sei o quê. Ou então, pô, como que foi? Como Sim. que pode? A nossa realidade, a gente não tem filho, a gente... Outra enfim, coisa também é questão de prioridades, né, amor? A gente nunca teve prioridade, pessoal. E aí eu não é julgamento, a gente tá contando a nossa A experiência gente de como não saía à noite, gastava a gente não saía com bebida, muito, a gente caramba. saía mais pra comer, né? E pra comer a gente gastava bastante. Confesso, a gente gastava bastante pra comer. Mas uma coisa que a gente não gastava muito e que é a prioridade de muita gente é carro. Então, por exemplo, igual eu falei, no Brasil, quando eu me mudei pro Rio, eu vendi meu carro, e a pé pro trabalho, gente, pra vocês terem ideia. Era 12 minutos caminhando. Então a primeira coisa que eu fiz foi vender meu carro. Então, o Bernardo tinha já o carro, e depois comprou uma moto. Então a gente usava muita moto, e era uma motinha assim, pequena, uma moto... uma Lander 250. Uma Lander 250 que era muito prática. Que era pra usar o dia a dia mesmo. Pra usar no dia a dia. Então, ou seja, é algo que já faz uma mega economia. A gente não tinha esse deslumbre de ter um puta carro e ter dívida pra carro. Então, cada vez que a gente pensava, nossa, vamos comprar um carro, mas pô, ter uma parcela de R$ 1.000, ter um seguro que é muito normal, R$ 1.000, R$ 2.000 assim no Brasil. Vocês sabem, gente, qualquer carro, um carro chechelento, aí vamos dizer um carrinho. 100 mil. Carro de entrada é R$ 100.000, entendeu? Então a gente às vezes via um usado ali de alguma coisa por 60 mil. Aí você vai dar tipo 15, 20 de entrada, você vai financiar, você não tem parcela menos de 1.000. Mais melhor coisa seguro, mas não sei do o quê. homem é não ter dívida. Então, isso era algo pra gente que funcionava. A gente tinha um carro ali baratinho, que era o carro de trabalho do Bernardo. Então, que a gente tinha um custo mínimo, que também pra gente era uma vantagem, graças a Deus, a gente agradece muito, né, desse carro de trabalho dele, que a gente tinha essa oportunidade. A moto, que era uma puta economia. Então, só aí, pra vocês verem, era o dinheiro que a gente usava pro nosso lazer e coisa, né? Os 2.000 aí que às vezes você gasta com parcela de carro, etc. Então, às vezes é uma coisa pra você repensar. 2.000, aí tu pensa mais o seguro do carro, que no Rio de Janeiro é muito caro. Mais que bota aí combustível. mais uns 1.000 e pouco. Então, às vezes é algo pra você repensar. Tipo, se eu tô me planejando pra imigrar, vale a pena eu ter uma parcela de carro aqui no Brasil? Não vale a pena eu ter um carrinho usado que só cumpra a função de me levar e me, sabe, assim, de me, como se diz? Do transporte, né, propriamente dito. Às vezes um passinho atrás é melhor do que... Entende? Então, assim, isso eram coisas que a gente tinha na nossa vida e que a gente acaba... E por sorte, era um pensamento compartilhado do casal, então não era algo que gerava atrito entre a gente. Então, às vezes, esses pontos vale a pena você repensar. Né? Então, putz, eu não consigo guardar dinheiro, então eu vou deixar 100% de viajar? Porra, é uma solução. Eu vou deixar 100% de jantar fora, ou vou jantar só uma vez fora por mês, ou sei lá, alguma coisa assim. Então, é contas que vale a pena você ir fazendo para ver qual é a tua relação. Eu conheço pessoas que têm imóvel no Brasil, não era o nosso caso, infelizmente, então a gente não teve um imóvel para vender, mas eu tenho vários amigos e conhecidos dos grupos que vendem os imóveis para vir embora, então também já é um montante maior, às vezes, né, hoje em dia, qualquer casa aí vale 1.500.000, então já é também um valor que você vai ter para trazer. Então, cada um tem a sua realidade. No Rio é muito caro o imóvel. Então, assim, cada um tem a sua realidade. Para algumas pessoas, os 47 mil que a gente trouxe não é nada. A pessoa vai falar, caraca, como vocês conseguiram se mudar só com isso? E para outros, assim, nossa, isso caraca, é muito dinheiro. Então, por isso que eu sempre deixo claro para vocês, cada um tem uma realidade. E eu acho que eu não falei nesse vídeo, a gente falou no vídeo anterior, que a gente conhece pessoas que vieram embora com $500, que vieram embora com $1.000. Então, assim, é o que você tá disposto a fazer dar certo, pessoal. Entendeu? Então eu não tô dizendo que com menos de 30, 40 mil você não vai conseguir fazer dar certo. Vai dar certo. É a questão teu pé no chão do teu pé no chão, do conforto, do mínimo possível que você quer
tentar passar de perrengue, etc. Acho que cada situação é uma situação. A gente quis trazer a nossa aqui porque a gente sabe que ajuda a ter um direcionamento, né, a ter um pouco da noção da realidade, e a gente espera que tenha cumprido esse papel de ter trazido para vocês um pouquinho ali dessa noção que possa ajudar vocês a se planejarem. Quem tiver alguma dúvida, alguma dica... É um relato, né? É um relato, perfeito, acho que é bem isso mesmo, um relato. Então, quem achar que faz sentido, quem quiser alguma sugestão, quer compartilhar a tua experiência aqui nos comentários, né? Não é receita de bolo, né? Pra ninguém, mas é só um norte. Exatamente. Então, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, se pra vocês faz sentido, se não faz. E deixa aquele like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, ainda se inscreve. Compartilha com quem você sabe que tá pensando em imigrar, com quem já imigrou, para ver se, né, se a realidade foi parecida com a nossa. E espero que vocês tenham gostado e até a próxima.